Salve e saúde a todos, eu sou Alex Campos e esse é o meu espaço para ideias e ideais. Ideias de qualidade e ideais relevantes. Hoje, meu convidado de honra é o executivo Fernando Portela, com quem eu vou conversar sobre a arte da gestão profissional, além, naturalmente, do cenário e dos desafios econômicos que nós temos pela frente. Bom dia, Portela. Seja bem-vindo. Obrigado aí por ter aceitado. Prazer estar com você, te rever, né? Depois de longa data, estamos nos revendo. Um abraço grande pela tua disponibilidade e pelo convite. Tá, nos revendo virtualmente, mas em breve isso vai passar e a gente vai poder se ver presencialmente, tá bom? Isso. Portela, eu queria começar pedindo a você para traçar um pouquinho do cenário econômico que a gente tem aí, né? O cenário presente, o cenário futuro, e, naturalmente, os desafios que os gestores enfrentam nesse ambiente de incertezas. Você pode começar por aí, que tal? Posso. Você começou realmente com a palavra correta. São desafios. Eu sou um otimista por natureza, então eu sempre acredito no meio copo cheio, né? E eu tenho sempre esperança de que as coisas tendem a melhorar. Ninguém trabalha contra alguma coisa. As pessoas trabalham para melhorar o quadro atual e colocar o Brasil na rota de crescimento que ele merece. Então, eu, na avaliação geral, e aí não está te falando um especialista, está falando um executivo que interagiu em vários processos de transformação. Uma das coisas mais importantes num processo de transformação, e eu fiz 4 agendas de transformação, eu liderei 4 agendas de transformação bastante representativas. Uma no Citibank, a outra no Jornal O Dia, Grupo Dia de Comunicação, a outra um turnaround clássico na organização Jaime Câmara, e depois no Grupo Gereissati. E as 4 oportunidades que eu tive, tem uma palavra que é chave, que é mobilização. Você tem que ter, primeiro, uma agenda de integração competitiva. Você tem que se integrar competitivamente e no mundo atual de forma global. Se você não tiver integração competitiva global, você não consegue fazer a transformação. Então, tem uma agenda isto para mim é o que está faltando no Brasil, é entender essa questão, para onde nós queremos ir e como é que nós vamos nos integrar globalmente de forma competitiva. E aí, quando eu olho o Brasil, me incomoda muito a questão da agenda ideológica. Eu tenho horror à agenda ideológica, porque ela vem cheia de dogmas, paradigmas, e uma das coisas num processo, numa agenda de transformação, você tem que quebrar dogma e paradigma. Se você ficar sentado em dogma e paradigma, você não faz a transformação. Então, está faltando ao Brasil realmente sair dessa agenda ideológica e focar naquilo que é necessário. Tem 2 coisas que me chamam a atenção no Brasil, que são urgentes. A primeira é a fragilidade fiscal que nós temos. Nosso modelo tem uma fragilidade fiscal que limita a capacidade de implementação de programas agressivos, de inovações, de gestão do negócio. Então, eu diria que esse é um ponto. O outro ponto é a questão da concentração de renda, né? Então, você tem aí uma questão da distribuição que ela dá um impacto tremendo. Cada vez a pandemia ficou clara, esse abismo que há em termos de distribuição de renda e capacidade das pessoas reagirem a um dado contexto, né? Então, essas 2 coisas que são importantes, o resto tudo é secundário. Então, focar no seguinte, primeiro é o seguinte, vamos focar na questão da gestão governamental. O governo focar numa agenda onde ele possa projetar o futuro e trabalhar todo mundo sabe a receita, é reforma, políticas de governo, a maior interação com questões sociais, né? Então, infraestrutura, isso todo mundo sabe, mas a gente precisa ter uma gestão governamental. O Estado não pode ser, ele não pode ser completamente descontrolado, completamente fora de controle. Ele tem que ter uma gestão básica. Isso falta ao governo atual, né? E o segundo ponto que tem é a questão social. Não há como, depois da pandemia, a gente não ter sensibilidade de que há uma classe de desprivilegiados e uma classe de privilegiados. Então, não tem a grande massa, eu não tenho nem privilégio, mas também não sou um desprivilegiado social. Essa classe está acabando. Ou o cara está num extremo ou está no outro. Ou ele é privilegiado, e aí os dogmas e paradigmas servem para manter o status quo,
ou ele é desprestigiado totalmente, não tem acesso ao básico, e aí ele está na área da oposição, ele está sempre na oposição, né? Então, esse tipo de coisa é que nós precisamos gerenciar. Para mim, esse é o núcleo de um futuro do Brasil. E estabelecer uma agenda. Você lembra no dia que você foi editor, inclusive, na eleição do ano 2000, nós fizemos a Agenda Brasil, com todos aqueles passos. Lembro perfeitamente. As dimensões das reformas, dimensões de infraestrutura, dimensões das políticas de governo que dão uma razão às reformas, elas conseguem implantar, tornar práticas as reformas que você trabalhou no outra dimensão, e a dimensão da relação com a sociedade, em saúde, educação, habitação, etc. Então, eu acho que esse plano Brasil, essa agenda Brasil, é que tem que ser estabelecida pelo governo, ou seja, onde eu quero chegar e como eu vou chegar lá. Se você, com essas duas pontas, você vai, pelo menos, abrir a discussão. E abrir mão de dogmas. Essa agenda ideológica é uma discussão que não chega a lugar nenhum, é irritante. É irritante. Cada vez que eu vejo o Olavo Carvalho falou isso, rapaz, não vou mandar para lugar nenhum. Aí vai dar uma discussão. As coisas são todas difíceis, elas são discutidas, briga o tempo todo. Eu não vi em nenhuma das agendas de transformações que eu liderei, eu vi um ambiente bastante produtivo e com bastante empatia. As pessoas eram motivadas. É claro que havia discussão, inflamadas até, mas a discussão construtiva. Hoje a discussão é destrutiva. Um quer destruir o outro. Não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar, e esse é o ponto que eu olhando de fora, sem ser um especialista, né? Olhando de fora, eu falo, o Brasil, se ele focar numa agenda de integração competitiva de longo prazo, né? Que faça não para a próxima eleição, mas para a próxima geração. Parece que isso é lugar comum, mas é uma frase muito boa. Faz para a próxima geração e não para a próxima eleição. Então, uma agenda de governo, né? E aí estabelecer o cronograma, os milestones, para se estabelecer, para que tenha um plano de execução bastante efetivo. Eu acho que o Brasil isso aí livra um caminho para o que você pensa sobre o Brasil e como é que você vai integrar o Brasil competitivamente de forma global. Ponto básico. Segundo ponto que tem o que eu estou fazendo para a questão social, essa questão da concentração de renda, né? E aí entra a reforma tributária. A reforma tributária pode ser um elemento de readequação indutivo para que haja uma maior distribuição de renda. Mas ela não pode ter o fator arrecadador só. E a reforma tributária, da forma que ela está sendo apresentada, ela é um instrumento de arrecadação. Então, eu acho que a reforma administrativa deveria ser simultânea ou até vir antes. Porque o Estado, hoje, ele é um Estado que não tem gestão. Ele tem deficiências claras de gestão, né? Então, a governança do Estado teria que ser tratada na reforma administrativa. À medida que você tem um Estado com uma governança mais aprimorada, né? Que tem uma posição competitiva de custo, entrega serviços a custo baixo, uso da tecnologia para comprimir ciclo produtivo, né? Aí você tem condições de abrir um espaço para uma reforma tributária mais avançada, onde não tem só o efeito arrecadador, ela tem o efeito de simplificação, de gerar oportunidades, indutora de investimentos, de atrair investimentos, atrair parceiros da área privada para dentro do Estado, em questões de políticas públicas que você pode ter. Então, acho que o caminho que eu vejo, assim, uma coisa geral, sem ser um crítico, porque eu sou otimista por natureza, eu ainda acredito que o Brasil, o que está sobrando liquidez no mundo, e o Brasil é um player nesse mundo de alta liquidez, ele pode ser um mercado muito atrativo para investimentos e para desenvolvimento de projetos de longo prazo.